Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô aqui com o João Daronco. Tudo bom, João? Tudo certo, Thiago. Analista aqui da Suno, não só analista, mestre também, né? Exato. Mestre no quê, cara? Engenharia. Legal, parabéns. Bom, e hoje a gente vai explicar os 4 passos que você tem que analisar para selecionar uma ação de dividendos, tá bom? Direto ao assunto, João, a gente selecionou aqui 4 coisas que as pessoas deveriam analisar. A primeira é o dividend yield, né? O que é o dividend yield? Explica pra galera. Dividend yield nada mais é do que o dividendo pago por ação dividido pelo preço que a ação está sendo negociada. Então, se uma empresa distribui R$2 por ação e cada ação vale R$10, ela tem um yield de 20%. Idealmente, quanto maior, melhor o dividendo. Tem investidores, como o saudoso Décio Bazin, que sugere que você deveria investir em empresas que pagam mais de 6% de dividendo. É uma sugestão, eu acho que tem que tomar muito cuidado para seguir ela ao pé da risca, porque muitas vezes a empresa pode estar pagando um dividendo não recorrente. Por exemplo, a Sim, que é uma empresa do setor de imóveis, né, ela possui vários imóveis, vendeu ativos, vendeu suas principais propriedades e pegou esse dinheiro e retornou para o acionista. Quem entrar no site Status Invest, que é um site muito bom e tal, vai ver lá uma distribuição de lucros fenomenal, um dividend yield enorme. Tem que tomar cuidado com isso, né, João? Exato. Tem até um outro exemplo que é a Petrobras. Ela não vendeu nenhum tipo de ativo, mas passou por um ciclo muito bom do petróleo. Isso faz com que ela gere muito caixa e tenha muito dinheiro para distribuir via dividendos, que é o que aconteceu e acaba por inflar o dividend yield da companhia nos últimos 12 meses. Esse dividend yield pode ou não continuar, então é um ponto de atenção também. Então, dividend yield é uma métrica boa, mas tem que tomar cuidados. É a primeira coisa que eu analisaria. Quanto maior, melhor, mas sempre com essa ressalva. Bom, o segundo ponto que a gente tem que analisar, né, João, é o dividend payout. Você citou a Petrobras, essa é uma empresa que no último trimestre pagou mais do que lucrou. Não tem nenhum problema fazer isso esporadicamente, mesmo porque ela estava com endividamento muito baixo, o menor endividamento talvez da história da Petrobras, pelo menos desde a época que eu acompanho a Petrobras. Ela podia até se endividar um pouco para voltar ali para um endividamento normal, foi o que ela fez. Então, a dívida líquida EBITDA no próximo trimestre deve aumentar um pouquinho, mas não dá para negar, ela pagou mais do que lucrou no último trimestre. Como que você pega isso? Pelo dividend payout. Pega o quanto que foi distribuído e quanto que ela lucrou. Se ela distribuiu mais do que lucrou, opa, temos aqui um yellow flag, né? Você tem que ficar atento, entender o que está acontecendo. Eu acho que por causa da Petrobras, se parar por aqui não tem problema nenhum, mas se continuar fazendo isso todo trimestre, o que eu não acho que vai acontecer, aí teríamos um problema mais estrutural. Toda empresa que distribui mais do que lucra, em algum momento vai ter que cortar aquela distribuição. Como é que você pega isso? Pelo dividend payout, tem ali no Status Invest. O ideal é que essa métrica seja inferior a 100%. Por quê? Porque senão não é sustentável, você está distribuindo mais que você está lucrando, né? Até eu vou trazer um exemplo, existem sempre aquelas exceções à regra, né? Por exemplo, o B3. A B3 ela fez a aquisição do CETIP alguns anos atrás e por conta disso ela consegue amortizar a parte disso e a amortização tem um efeito não caixa, então ela gera mais caixa do que ela representa no lucro líquido. E aí ela consegue distribuir até acima dos 100% e mesmo assim é saudável, mas como eu disse, é uma exceção à regra. O terceiro ponto que a gente analisa aqui é a expectativa de crescimento futuro. O crescimento de uma empresa, ele decorre de somente 3 coisas: o crescimento da economia, o crescimento do setor e o crescimento de market share. Então, quando a economia está crescendo, isso aí geralmente faz com que quase todas as empresas lucrem mais e com isso possam distribuir mais. Quando o setor cresce, isso pode acontecer também. Tem setores que crescem mais do que a média da economia, tem setores que crescem menos do que a média da economia. Vou dar um exemplo de setor que cresce mais do que a média da economia. É um setor que até nem paga muito dividendo, mas cresce mais, que é o setor de e-commerce. Esse é um setor que cresce mais do que a média da economia e deve continuar crescendo mais do que a média da economia. O setor de cigarros, de tabaco, ele cresce menos do que a economia ao longo do tempo, porque tem cada vez menos gente que consome tabaco. Então, tem setores que crescem mais, tem setores que crescem menos. Eu gostaria de investir em empresas que crescem aí, pelo menos em linha com o resto da economia. E obviamente que isso aqui, João, a gente consegue ver o crescimento passado, mas o problema do futuro é que a gente não sabe como é que ele vai se dar. E a gente tem que fazer estimativas na hora que a gente vai analisar uma empresa. Pô, a Vale vai pagar mais dividendo ano que vem ou menos dividendo?
temos que fazer estimativas. Volume, preço, custos, despesas, tem que botar tudo isso na conta e chegar ali e tomar uma decisão se a empresa vai crescer ou não. Aí entra o trabalho mais analítico, porque não é só analisar passado, é analisar futuro também. Exato, até uma questão que chega bastante para nós da análise, que é sobre a carteira de dividendos, né? Por que essa empresa não tem um yield tão alto e está na carteira de dividendos? Justamente por conta desse vetor de crescimento. A gente entende que essa empresa ela vai crescer esporadicamente, anualmente, seus dividendos, até que chegue um patamar que deva superar até mesmo as empresas que têm um yield mais alto. Isso é um componente muito importante para aquelas pessoas que buscam uma renda, principalmente pensando no longo prazo, né? Uma empresa que distribui 20% ao ano, mas não cresce, ela tem o mesmo valor, tudo mais constante, que uma empresa que cresce 10% ao ano e distribui só 10%. Tá? Então tem que fazer esse ajuste ao crescimento. Às vezes uma empresa não está pagando tanto justamente porque ela está fazendo investimentos relevantes. E se esses investimentos forem bons, isso significa mais dividendo lá na frente. Aliás, tivemos um caso muito disso recentemente. A Energias do Brasil, né? A EDP, ENBR3 na bolsa. O que acontece? Era uma empresa que estava passando por um ciclo de investimentos relevante, né, e agora está encerrando esse ciclo. E conforme foi chegando perto desse ciclo de investimentos, né, principalmente investindo em transmissão de energia, esses ativos começam a dar receita e exigir menos investimentos. Então aquele negócio que sangrava caixa começa a cuspir caixa, né? E daí que aconteceu? O dividendo dela mudou de patamar. Ele passou de menos de R$1 para mais de R$2 por ação. Isso aqui exemplifica muito bem o que eu quero dizer. Às vezes, pessoal, uma empresa está pagando pouco dividendo hoje, mas amanhã vai estar fazendo dividendos muito maiores porque está num ciclo de investimento. Então é muito importante que você não analise somente o dividend yield, que foi o primeiro item que a gente falou aqui, mas analise também o crescimento futuro. Vamos lá, o quarto item é a volatilidade, tá? Nem todas as atividades econômicas têm o mesmo perfil de risco e o mesmo perfil de previsibilidade dos fluxos de caixa. Vou dar um exemplo. Tem setores que são bem reloginho. Falei agora há pouco de cigarro, tabaco é assim. O nível de consumo de cigarro, ele meio que se mantém estável, né? Na hora que você analisa as empresas de fora, porque não temos mais empresas no Brasil, mas as empresas de tabaco têm uma distribuição muito constante. Aqui no Brasil, a gente tem as empresas de transmissão, né? Principalmente aquelas que já estão mais maduras, como a TRPL4 e a Taesa, que tem uma distribuição muito mais suave, tem uma previsibilidade do fluxo de caixa enorme. Agora, você tem outras empresas que até distribuem dividendos, mas tem uma volatilidade da distribuição que é enorme. Vou dar um exemplo aqui. Siderúrgicas, né? Pô, preço de aço, preço de minério de ferro, que é da Vale, preço de petróleo, as commodities em geral, elas têm um alto e baixo muito grande, volatilidade de preço de commodities enorme, e isso se transforma também em volatilidade na distribuição de dividendos. Isso não significa que essas empresas são piores, mas é muito importante que você saiba que quando você compra uma ação de uma siderurgia, de uma Vale, de uma Petrobras, muitas vezes o dividendo que essa empresa está te pagando, ele não é sustentável, porque o preço do produto que essas empresas produzem, ele oscila de maneira intensa e isso se transforma em uma volatilidade grande dos lucros e, consequentemente, dos dividendos. E isso tem que ser levado em consideração quando você for montar a sua carteira. Então, se você busca uma recorrência, faz talvez sentido você montar uma carteira com diferentes posições. Então a gente tem tanto setor elétrico que distribui recorrentemente, bancos também tem uma política de payout aí que varia dependendo do banco, mas de 40% a 60% do lucro. Isso faz com que tenha uma maior recorrência em relação a essas empresas mais comoditizadas que dependem do ciclo. Em momentos muito bons distribuem muito, em momentos piores distribuem bem menos, acabando trazendo aquela sensação de, pô, talvez a empresa não esteja num momento muito bom, ou a carteira não está trazendo aquela renda que você buscava. Eu acho que diversificando em diferentes setores, a gente acaba por se proteger desses cenários de volatilidade. Então, para finalizar, recapitulando aqui, 4 indicadores que a gente analisa. Dividend yield, que é a relação dos dividendos pagos sobre o preço. O payout, que é o quanto do lucro é distribuído, o ideal é que seja distribuído menos do que lucra, o potencial de crescimento dessa empresa e a volatilidade dos dividendos. Se você se interessa por ações de dividendos, eu e o João aqui na Suno, a gente faz exatamente isso, a gente seleciona ações de dividendos para os nossos assinantes. Faço convite aqui para você se tornar um assinante da Suno, tem muito mais do que isso, mas esse é um dos chamarizes. A gente tem essa especialidade que é encontrar ações de dividendos para você. Vou botar aqui um link na descrição para você se tornar
o nosso assinante. E me fala uma coisa, qual ação de dividendo você investe? Bota aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns aqui e responder, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.